Desejo sexual, libido. Será mesmo que tem idade limite para isso? Você já ouviu dizer que depois dos 50, 60, 70 anos, o desejo sexual acaba? Que não existe mais vida sexual depois da menopausa, da andropausa? Que depois de uma certa idade, o seu prazer, o seu desejo acaba? Será que isso é verdade? Você já parou para pensar que se fosse assim, qual seria o sentido da gente continuar com companhia? Será que o desejo é só o prazer? É só pele? É só contato? Acho que já passou da hora da gente falar sobre isso, quebrar esses estigmas e esses preconceitos e entender se é verdade ou não que para o desejo e para a libido tem prazo de validade. Se você é novo por aqui, eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, sexóloga, educadora em sexualidade e mestranda em saúde mental. E sempre tem vídeos aqui no canal falando sobre saúde emocional, sobre sexualidade, psicologia e falando muito sobre a nossa vida. Então, se você se interessa sobre esses temas, aproveita, já segue o canal, ativa o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E vem comigo que hoje vamos falar sobre desejos e libidos depois dos 50 anos. Mas então, será mesmo que existe um limite para o nosso desejo, para a nossa libido? Será que é verdade que depois dos 50 ou 60 anos, a nossa vida sexual chegou ao fim? Ninguém mais tem desejo? Depois da menopausa, a mulher não tem mais vida sexual? E o homem? Qual é a idade para isso? Depois dos 60? Depois dos 70? Será que para o homem tudo continua igual? É só a mulher que sai prejudicada por conta dos hormônios? Afinal, menopausa, andropausa, qual é o limite para isso? Será que a gente está falando de algo realmente que é biológico, hormonal, ou nós estamos falando de mais um preconceito social? Acho super importante que a gente fale sobre isso. Aliás, já passou da hora. Pois é, já vou começar o vídeo dizendo: não existe limite para o nosso desejo e nem a nossa libido. Eu fiquei pensando muito em como trazer esse tema para cá. Eu poderia começar falando dos hormônios, do desenvolvimento humano, poderia falar da menopausa, poderia falar de um monte de questões, inclusive do corpo, das mudanças, até mesmo do autoconhecimento. Mas resolvi começar dizendo sobre as questões de preconceito social. Da mesma maneira que socialmente, quando as pessoas veem crianças, adolescentes ou pessoas muito jovens se beijando na rua, é visto como algo estranho e não gostam. Tô falando adolescentes, 13, 14, 15 anos. Ainda, por mais que hoje na nossa sociedade a gente vê mais adolescentes, juntos, mas a gente julga socialmente, muito novo, não devia estar na escola e tudo mais. Quando nós vemos casais acima dos 50, 60 anos e principalmente se estiver dentro do estereótipo de pessoas mais idosas. Juliana, quais são esses estereótipos? Aqueles casais que parecem um pouco mais velhos, pessoas com cabelo branco. Não estou falando daquelas pessoas que estão ali de terno, gravata, salto alto, super arrumadas, sabe assim, que não aparenta a idade que a sociedade julga. Estou falando do estereótipo de pessoas mais velhas. Sabe aquele casalzinho de vovô e vovó
que a gente retrata nos filmes, nos desenhos, e aí você vê eles dando um beijinho. Se for aquele beijinho assim, ó, aquele selinho que a gente diz, fofinho, né? Um segurando na mão do outro. Agora, e aquele casal de vovô e vovó dando um amasso? Não é estranho? Não devia ser, não é mesmo? Afinal, eles devem estar casados há muitos anos, devem ter filhos, netos, e se tem essa família, né, se tem essa relação, é porque se amam, é porque tem desejo, porque já fizeram muito sexo. E por que isso teve que acabar? Por que eles estariam juntos e não tem mais desejo ou libido? É aí que entra o preconceito. Entende por que eu comecei o vídeo falando sobre isso? Por que é tão estranho aos nossos olhos da sociedade ver um casal mais velho, dentro do que é mais velho para cada um, estar juntos, ou se beijando, ou numa certa intimidade? Não, eu não estou falando de pessoas se agarrando no meio da rua, gente. Cuidado para não ser parado pela polícia, atentado ao pudor. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de você perceber que aquele casal tem certa intimidade, tem desejo, tem libido. Vou dar um outro recorte. Pense nos seus pais. Por que é tão estranho pensarmos nos nossos pais terem relação sexual? Ué, você nasceu de onde, querido? Ou alecrim dourado, como eu falo para os meus pacientes. Foi realmente a cegonha que te trouxe? Se os seus pais não tivessem relação sexual, como é que você estaria aqui? Mas é estranho para a gente pensar. A gente não quer pensar nesse cenário. Não, meus pais não, mas eu posso. E se você tiver filhos, como é que vai ser? Sexualidade, desejo, libido faz parte da vida. Inclusive, é algo que movimenta a nossa vida. A gente precisa trazer com mais naturalidade. Se isso faz parte da vida, se é intrínseco à vida do ser humano, por que teria prazo de validade? Então, o nosso desejo, a nossa libido, não acaba com idade. Ele não vai acabar só porque você completou 50, 60 ou 70 anos. O que acontece sim são mudanças no corpo. Mudanças hormonais, assim como a menopausa, a andropausa. Mudanças, né, com a forma como a gente lida com as nossas questões. Com o ímpeto que nós temos para fazer algumas atividades, assim mesmo como atividade física, por exemplo. E também isso vai mudar muito com o autoconhecimento de cada um. Pausa para você ouvir uma questão. Existem já artigos publicados, pesquisas científicas de pessoas que trazem relatos de que a vida sexual melhora depois dos 50 anos. E na grande maioria elas retratam de que o autoconhecimento e a liberdade de se conhecer e se permitir é que traz essa melhora. Normalmente porque estão mais estabilizadas em casa, família, emprego. Não estão ali preocupadas em grandes performances, estão com parceiros há mais tempo, têm mais intimidade, se conhecem mais, conhecem o próprio corpo, sabem do que gostam e do que a parceria também gosta, e se estão conhecendo alguém novo, também estão mais seguras de si mesmo. Isso faz com que a pessoa se permita mais dentro do seu próprio prazer. E com isso conseguem estar ali por inteiro e não tão preocupados só com o outro, mas também com o seu próprio prazer. Então sim, é possível ter muito prazer depois dos 50, 60 anos. Estranho pensar nisso, né? Começamos o vídeo falando se tem data limite e aqui eu estou dizendo que há pesquisas científicas dizendo que muitas pessoas trazem mais prazer depois dos 50, 60 anos. É comum também ouvirmos falar que os homens, que são taxados dentro do dito popular como garanhões, que eles podem tudo a qualquer tempo, a qualquer idade, inclusive serem pais a qualquer idade. A mulher tem um recorte social por conta do data de reprodução.
né? Hoje em dia, a medicina avançou muito, a gente já entende que a mulher, né, naturalmente engravida até próximo aos 40 anos, algumas até depois dos 40. Temos relato de mulheres engravidando até os 50 anos, com reproduções in vitro, né, congelamento de óvulos, existem outras possibilidades. Isso traz ali a percepção de vida sexual prolongada. Mas nós temos que entender que a vida sexual da mulher não está restrita à reprodução, e sim ao prazer. E para isso não tem limite de data, né, de idade. A questão com menopausa, hormônios, que a gente precisa olhar para cada pessoa, para cada mulher, e entender sobre lubrificação, reposição hormonal, procurar o seu médico, entender o seu corpo, as mudanças que você está passando e também entender o seu próprio relacionamento, a sua parceria, né? Se é o seu companheiro, se é a sua companheira, como você vai passar por este momento, o homem ou a mulher, isso é indiferente, e também o seu próprio autoconhecimento. Explorar, né, o seu próprio desejo, as mudanças que ele aconteceu com o tempo, o seu corpo, as mudanças do seu corpo, e sim, você resgatar o seu desejo e a sua libido para ser feliz sem data de validade. E isso é o mais importante. Agora me conte você, como tem sido por aí? Como tem sido o seu desejo, a sua libido depois dos 40, 50, 60 ou de alguém próximo a você? Como você enxerga ou como você imagina que está sendo o avançar da idade? Gostaria muito de saber como tem sido por aí. Comenta aqui no vídeo, troca essa ideia comigo, eu vou adorar ler o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer o canal e a levar mais conteúdo para mais pessoas. Te espero no próximo vídeo.